Olá, amigos do podcast Teimosia Cultural, iniciando mais uma edição, como sempre gravado diretamente do Instituto Cultural e Social Ágora, em Cachoeirinha. Aqui nós agradecemos a parceria aí por ceder o seu espaço. Vocês podem ver, estamos aqui numa das áreas da Biblioteca Sol e Lua, no interior do Instituto. Essa biblioteca tem mais de 11 mil exemplares, para vocês terem uma ideia. E por que estamos na biblioteca, né? Hoje estamos recebendo Ana Paula Secato. Ana Paula é graduada em letras, mestre em letras também, e agora doutoranda nessa área da literatura, das letras, professora do Instituto Federal. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Saudar todas as pessoas que estão nos assistindo e agradecer o convite também que me foi feito. E vamos conversar sobre aquilo que a gente gosta. Acho que nesse espaço maravilhoso também que nos convida a fazer isso, né? Exatamente. A Ana tem uma experiência aí já de algum tempo na área da literatura, como uma pessoa que é, digamos assim, a incentivadora da leitura. Por um bom tempo trabalhou na Feira do Livro de Porto Alegre, né, na área lá da curadoria da programação, né, e vem essa experiência assim, como é que é essa ideia do livro aí? Tu era aquela que já tinha os gibis dentro de casa lá, já era uma leitora voraz, ou isso veio com o tempo? Sim. Na verdade, a minha iniciação na literatura, ela vem de duas formas, pela oralidade e também pelos livros, né? Eu tenho, enfim, uma das minhas avós já é falecida e uma ainda é viva, mas as minhas avós, né, foram pessoas que me contaram muitas histórias na infância. E principalmente meu pai, ele nos contava, né, antes de dormir, muitas histórias, e até tinha um nome para isso, que eram as histórias do mato. Então a gente conta aí, pai, história do mato, e aí sempre conta mais uma, e normalmente eram histórias de terror, né? A nossa família, ela vem de Santa Catarina, como muitas pessoas de Cachoeirinha, né, vieram de Santa Catarina, a minha família também. Então, por essa via da oralidade, né, das histórias do mato, e também pelos livros, principalmente pelos contos de fada. Né? Os gibis também fazem parte dessa formação leitora, mas principalmente os contos de fada. Em casa eu tenho até hoje uma coleção do Reino da Criança e uma outra coleção da Editora do Brasil, que eram os contos de Perrault, Andersen e dos Irmãos Grimm. E eu revisito esses contos bastante, assim, porque eu gosto muito de contos de fada. E na escola também, né, e a minha primeira escola que estudei aqui em Cachoeirinha foi a Papa João 23, aqui perto, né, do Instituto. E lá nós tínhamos uma biblioteca aberta, eu frequentava bastante aquela biblioteca, também tive professoras que me incentivaram na escola. E assim fui me formando, assim, leitora. E aí preciso contar, né, também que o meu divisor de águas, na verdade, assim, eu sempre fui leitora, porém eu não me reconhecia como leitora. Isso é uma coisa que eu defendo, que às vezes, né, nós temos um estudante, alguém que é leitor, mas que não se reconhece enquanto um leitor. Aí vai pensar, não, mas eu leio jornal, eu leio outros suportes e não me considero um leitor nesse sentido, né? Mas já tinha o hábito, e junto a outros, né, que a gente tem na infância e na juventude, mas o meu divisor de águas é quando eu vou para a faculdade de letras, não pela questão da literatura, mas porque eu estudava inglês. Na época, eu estudo inglês desde a infância, né? Tenho
um gosto muito por idiomas estrangeiros, né? Então, eu entrei na faculdade de letras por isso, na URGS, e eu sempre digo que no meio do caminho, né, entre a minha casa e a parada de ônibus que eu ia para o campus do Vale da URGS, tinha a livraria Leituras e Gostosuras, né, da Sônia, das filhas da Sônia, do filho da Sônia também, né, na época. E foi através da Leituras e Gostosuras que eu comecei a retirar os livros, né, que tinham por um empréstimo que a gente, né, enfim, podia pegar emprestado. E também comecei a comprar livros que eu queria, né. E na época eu dava aula de inglês já, então tinha meu dinheirinho, assim. E através, né, dessas conversas, enfim, também veio o Clube Literário de Cachoeirinha, comecei a participar dos saraus, né, e veio o convite para ser monitora da Feira do Livro de Porto Alegre, que a Sônia me fez, e eu comecei a trabalhar na feira em 2005, então isso faz 20 anos. 20 anos. É. Já é um bom tempo aí, junto com os livros. Está acontecendo, neste momento, o projeto o Tessituras. Né? É um projeto já antigo, né? Que é um programa de incentivo, né? De formação de mediadores de leitura. Né? Ele é desenvolvido através do Instituto? Como é que funciona? Tu tá na coordenação, uma das coordenadoras desse projeto, né? Sim, sim. Tessituras ele inicia em 2010, quando eu ainda trabalhava com a Câmara do Livro, na questão das formações, né? E nós iniciamos com a Gláucia de Souza, né? Gláucia, eu e Sônia, nessa preocupação de qualificar essas práticas leitoras que aconteciam nas escolas, nas bibliotecas escolares. Então, nós iniciamos em 2010 com uma programação formativa a partir dos gêneros da literatura infantil e juvenil. Né? Essa era a proposta primeira. E, para nossa surpresa, lá desde o início, nós não recebemos apenas professores e professoras. Era um público muito diversificado de pessoas que estavam atuando fora da escola também, então pessoas que escrevem, ilustram livros, contadores de histórias, também voluntários de bibliotecas comunitárias. E a gente foi moldando a partir dessas demandas do nosso público também para outras temáticas. E o Tessituras ele vem ocorrendo, então, lá na primeira edição era uma parceria com o Colégio de Aplicação da URGS, porque à época a Gláucia de Souza era professora de Língua Portuguesa e Literatura. E depois a Gláucia se aposentou do Colégio de Aplicação, nós também fizemos com uma outra professora do colégio. Também tivemos uma parceria com o IFRS antes de eu entrar no IFRS, e desde 2020, quando eu ingresso, né, no Instituto Federal, eu passo a coordenar pelo Instituto. Através do Instituto. Isso. Já são 5 anos aí através do Instituto. Isso, 5 anos. E, enfim, é um projeto, né, que tem aí 15 anos de existência. Eu já tenho... Nós estamos agora na 14ª edição, porque nós tivemos uma interrupção por causa da pandemia. Né? Mas eu já não tenho, assim, um cálculo bem definido, mas quando eu parei de contar, nós já tínhamos mais de 700 pessoas que tinham passado pela formação. E nós temos pessoas que participam desde o primeiro Tessituras. É muito fiel, assim. Como é que se chama ali? Quem participa lá, ele se torna o quê? Um mediador de leitura? Seria uma expressão para definir? Na verdade, assim, a mediação de leitura, ela é um campo muito democrático, porque ela não exige uma formação acadêmica, né? Não se faz uma faculdade de mediação de leitura.
e ela tem várias perspectivas. Então, tu vais ter, por exemplo, a perspectiva da professora de sala de aula, né, que é uma mediadora de leitura, vais ter a perspectiva da bibliotecária, né? Eu uso o feminino porque na sua maioria são mulheres que formam leitores, né? Das pessoas que trabalham nas bibliotecas comunitárias e que não necessariamente têm uma formação acadêmica na área de letras, pedagogia ou biblioteconomia, que são as áreas, né? Desta área aí eu tive uma experiência, uma biblioteca que sim, eu me lembro. Né, na Acogeu, na Grande Esperança, a equipe biblioteca que trabalhava ali, o pessoal da associação, nenhum de nós tinha essas formações, né? Nem letras, nem... Sim. Né? Mas o que queríamos? Queríamos que houvesse uma biblioteca no bairro, e chegamos a 4.000 livros lá, com apoio muito forte ali da Câmara do Livro, ali através da Sônia Zanqueta. Sim, ali, né? sim, eu me lembro desse espaço. E o que é interessante porque o Tessituras ele tem uma dinâmica que ano a ano se renova, né? Na verdade, nos 2 últimos anos a gente tem mantido uma dinâmica que é uma tarde de encontros, né, de 15 em 15 dias. Então nós temos alguns encontros que são, na primeira metade da tarde, uma atividade de leitura, que algum mediador de leitura conduz a partir de uma obra literária, e na outra metade da tarde é um bate-papo com o escritor convidado, né, cuja obra foi lida antes no primeiro momento da tarde. Porque o que a nossa equipe que coordena tem percebido? Que muitos mediadores têm uma certa dificuldade de pensar estratégias de aproximação com os livros, né? Querem sugestões de atividades. Então a gente tem buscado esse formato. Mas nós já trabalhamos, por exemplo, com leitura mais específica dos espaços na biblioteca, né? Então com bibliotecárias conduzindo essa formação, com as professoras a leitura na sala de aula, leitura na comunidade, então as bibliotecas comunitárias, para a gente ver como a leitura ela é interdisciplinar, né? E ela precisa ser pensada nessa perspectiva também, né? Multidisciplinar. Então eu posso ter alguém da sociologia que vai trabalhar a leitura e a própria literatura, eu posso ter alguém da história, né? Então o campo da leitura ele é muito diverso. Muito diverso. E essa prática desenvolvida com os alunos lá, vamos chamar os alunos lá do Tessituras, é o que eles vão reproduzir depois, né? Isso. Vão trabalhar o livro, vão receber o autor eventualmente em algum projeto lá na sua cidade, na sua biblioteca, na sua escola ou feira do livro, né? E é muito interessante porque nós tivemos o primeiro encontro, foi dia 14 de abril. E a atividade de leitura, né, que foi feita com o grupo foi a produção de fanzines, né, a partir da obra da Lilian Rocha, que foi a nossa convidada para o bate-papo. E aí nós tivemos agora o último encontro no dia 28 e nós temos já 2 professoras que fizeram essa atividade em sala de aula e nos mandaram feedback já. Olha né? aí, já está dando frutos. Isso. E aí nós criamos também um Instagram pro Tessituras, né? Até quem quiser seguir, é @tessituras.mediadores. E lá a gente está tendo os retornos dessas pessoas que estão participando do ciclo, de como estão gostando, né? Como estão percebendo esse ciclo formativo e os próprios retornos da sala de aula também, das bibliotecas, né? De como vão conduzindo. E uma coisa que eu quero falar, assim, sobre isso é que eu acho que o Texturas tem esse sucesso, né, muito porque nós trabalhamos numa perspectiva de acolhida de quem está trabalhando a leitura em sala de aula. Porque essa tarefa, muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, ela é muito solitária dentro de uma escola. Né? Nós temos, infelizmente, poucos profissionais que são leitores, que incentivam a leitura,
Muitas vezes nós temos gestores que não têm esse olhar para as questões da leitura e da biblioteca. Então, o que nós procuramos muito, assim, no miudinho, né, assim, na conversa mesmo, mais individualizada com as pessoas que chegam até nós, é de ampliar esse horizonte, de dizer que é possível formar leitores, porque é um terreno muito árido, assim, né? A leitura, ela compete com muitas outras coisas, que também tem o seu valor, tem a sua importância, mas é preciso dar o lugar à leitura que ela merece dentro da formação crítica, né, emancipatória desse estudante e dos próprios sujeitos, né, das próprias pessoas que trabalham dentro de uma escola, né? Sim. A gente precisa estar sempre lendo, se atualizando, enfim. Nós estamos aqui batendo um papo que vai ser divulgado no YouTube e no Spotify. Estamos usando uma ferramenta que é a internet. E a gente critica a internet, que ela justamente é a concorrente do livro, né? Mas no sentido desse imediatismo, né, digital que existe hoje, né? Os TikTok e essas coisas é videozinho, é dancinha rapidinha, e isso não ajuda a pensar, né? Não ensina a pensar, não forma pensamento crítico, algo parecido, né? É nesse aspecto que a gente fala, né, de concorrência, né? Todas essas mídias, essas plataformas, a gente tem que entender como ferramentas, né? Sim. Nós aqui estamos fazendo um exercício de usar a ferramenta justamente para divulgar o livro e a literatura, né? E os formadores de literatura, né? Uhum. É isso que a gente tem que fazer, né? Sim. Eu acho que a tecnologia, ela pode ser uma aliada. Ela é. Né? Uhum. Ela é uma aliada. E como, né, tu disseste, assim, é tudo bom uso que a gente faz. E nós temos aí a educação midiática, que é um campo de estudos muito importante, inclusive dentro da escola também, que se faça esse debate sobre a produção de conteúdos, né, como a escolha de conteúdos também que vão ser acessados pelos usuários, né, a própria questão de quando a gente fala desse acesso irrestrito às redes que a gente tem hoje por crianças muito pequenas, né, pelos adolescentes que são expostos enfim, a vídeos, a conteúdos que não são apropriados, né, à maturidade, à faixa etária deles. Então, acho que esse debate da regulamentação das redes, ele é muito necessário. Mas falando assim, já que eu saí um pouquinho, né, mas falando da questão da competição com a leitura, eu acredito que a gente possa aliar esses dois suportes, mas o que eu tenho percebido é que principalmente crianças e jovens, eles cansam desse conteúdo efêmero, né, desse conteúdo que vai só rolando, né, a tela, e que a leitura possibilita uma imersão muito mais profunda, né, com um sentido mais profundo, assim. Tem uma neurocientista que eu sempre falo quando a gente trabalha com essas questões das mídias digitais, que é a Marianne Wolf. Ela é inglesa e ela tem um livro maravilhoso que é O Cérebro na Era Digital. E ela diz que nós estamos passando por uma crise da leitura profunda e que isso se traduz, inclusive, na produção de livros, né? Então, se a gente pensar assim numa literatura mais contemporânea, que tem privilegiado, por exemplo, o uso, a frase no seu, digamos assim, no seu sentido como a gente conhece, né? O sentido de sujeito e predicado, né? Sujeito, verbo e complemento, né? Uma estrutura linguística que tem uma ordem, era isso a palavra, uma ordem direta da frase, né? Por exemplo, no português a gente pode ter uma ordem inversa da frase, ter o predicado primeiro e depois o sujeito.
texto, né? A gente pode ter o deslocamento dos termos ali, acessórios da oração, mas o que a Marianne Wolf vai dizer é que justamente por essa crise da leitura imersiva, em que a gente está acostumado a ler mais as notícias, que já tem uma estrutura pré-definida, né, mais informativa, mais direta, mais objetiva, isso está refletindo na própria produção literária também. E ela coloca isso como uma preocupação, no sentido também de que a gente só condicione o nosso cérebro a receber informações nessa sintaxe, digamos assim, que a gente tenha dificuldade com uma estrutura mais complexa de linguagem. Né? Estabelecer um padrão, né? Isso, exatamente. Né? E aí ela faz uma reflexão final que como aí ela vai muito para o campo das fake news, né? Daqueles que a gente chama de clickbait, que é aquelas mensagens super sensacionalistas que vão, né, vão levar o nosso dedinho a clicar ali, de como isso é algo que é nocivo à própria noção de democracia, né, porque acaba condicionando a gente é só uma informação que é falsa e que cada vez mais, com a própria inteligência artificial, tá difícil de discernir, né? Até pelas imagens. Hoje a gente tem a manipulação da imagem, né? De vídeos, enfim. Sim, reproduz a voz, reproduz o rosto, né? Daqui a pouco tu recebe uma chamada de vídeo, não, eu tô falando aqui com um parente meu, mas não pode ser uma inteligência artificial que tenha gerado aquela ligação, né? Uhum. Aquela chamada. Sim. É possível, sim. Mas voltando ao Tessituras, então. Ele se desenvolve ao longo do ano, como é que funciona? É um período, né? Ele não é assim uma semana, duas, ele tem uma programação aí, né? Sim, atualmente nós já tivemos assim formatos de 10 encontros quinzenais durante 5 meses e agora a gente tem feito um outro formato que são as 40 horas, né, de formação ao todo, mas nós temos 4 encontros presenciais em abril e maio, né, quinzenais. Depois nós vamos para o online no mês de junho, aí são encontros semanais, num formato um pouco diferente daquele que eu expliquei antes, porque são relatos de experiências de mediadores de leitura. E depois nós retornamos no dia 7 de julho para um encontro final, né, em que nós vamos a gente está definindo ainda o formato desse encontro, mas por ser o último, nós temos um momento que aí através dessa parceria com a Câmara do Livro, que nós vamos ter a distribuição de kits de livros de literatura para os participantes que estiveram durante todo o ciclo. Sim. Né? E de forma também a mobilizar quem atua junto às crianças e adolescentes, né? A também incentivá-los que façam um agendamento, né, das suas turmas na programação da área infantil e juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre. Então a gente já faz essa costura lá com a feira em novembro. Então acaba que é um projeto que não se esgota só naqueles momentos que nós estamos ali. E não é só teoria, né? Ele está na prática. Isso. Já está hoje, quando o mediador já está desenvolvendo em sala de aula, por exemplo, como tu relataste, e já está num projeto lá para a Feira do Livro, lá no final de outubro, início de novembro, lá, né? Isso. A gente também vai ter um projeto, é outro projeto, porque é um público diferente, então a gente faz uma nova proposta, né? Está sendo chamado de texturas descentralizado, que vão ser encontros em várias regiões da rede municipal de Porto Alegre, né, em que principalmente professores aí vão participar desses encontros, né, descentralizados, e ele também vai ter uma certificação de extensão. Sim, e
esse que está em andamento agora também tem certificação, né? Isso, certificação para quem Os participantes estiver, né, no mínimo 80% dos encontros, né, que é o que a nossa normativa da extensão diz, né? Sim. Partindo para outro, o que mais nós temos aí? Dá uns spoilers aí, o que que vem pela frente aí? Então, Projetos novos. Sim. Eu sou uma extensionista por natureza, né? Eu até já... Por que eu digo isso? Porque a carreira nossa de professores do ensino básico, técnico, né? Do ensino tecnológico, né? Nós temos uma carreira como os professores do magistério superior, nós temos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Mas até pelo meu trabalho anterior, eu sempre procuro desenvolver projetos de extensão, né? E já tive alguns deles. Eu vou destacar um que também ficou bastante conhecido. A época que eu trabalhei em Rolante, um município, né, do interior, nós fizemos o Contantes. Então, o Contantes foi um projeto... Contantes. Um projeto de leitura na comunidade, que também envolvia a formação de mediadores. E aí, nesses 4 anos de Contantes, nós fizemos um livro de literatura, nós fizemos ciclos formativos tanto durante a pandemia, né, online quanto presenciais, e clubes de leitura. Então ele tinha várias ações, né. Agora em Viamão, ano passado, esse é um projeto que ele no papel ele não continuou, mas na sua ação, até pela necessidade, ele continua, que é o Histórias para Adiar o Fim do Mundo, que é um projeto de reconstrução de acervos de bibliotecas que foram atingidas pelas enchentes. Né? Então, nós conseguimos arrecadar um bom número de livros, né, doados. Esses livros foram doados para algumas bibliotecas, ainda serão, eu ainda estou arrecadando alguns livros, já nos finalmente, digamos assim, né, fazendo a triagem desses livros, atendendo aí 5 bibliotecas que foram atingidas. E também... Isso onde? Qual é o município? Canoas, Porto Alegre, Canoas e Porto Alegre, porque uma das bibliotecas é a Josué Guimarães, que é a biblioteca pública, né, de Porto Alegre, do Centro Municipal de Cultura. E uma escola em Canoas e mais 3 em Porto Alegre. Né? Então, paralelamente também, os nossos recursos são muito pequenos, né, nesses projetos, mas nós conseguimos remunerar 2 artistas que também tiveram, né, prejuízos, tanto na questão das suas casas, né, de terem, enfim, né, perdido essas casas, enfim, na enchente, e também seus trabalhos. Então, esses 2 artistas, que são a Bárbara Catarina, contadora de histórias, e o Antônio Chimenec, escritor, eles estão visitando essas bibliotecas e fazendo atividades culturais também. Que legal. Né? Então, ele está acontecendo histórias. E para este ano, além do Texturas, tem mais 2 projetos que estão começando hoje, né? Agora em maio, no início de maio, que são o Leituras Elásticas, que tem um subtítulo que é Letramentos Artísticos em Diálogo com a Literatura, que são oficinas mensais. Nossa primeira oficina vai ser em junho, uma oficina de teatro. E essas oficinas, elas sempre vão ter uma conversa com a literatura, com os textos literários. E aí, depois dessa oficina, a ideia é que os participantes produzam, né, alguma obra, né, nesse sentido, que tenha as suas raízes, né, que sejam releituras da literatura, né, que bebam na literatura. Então, o nome ele vem de um conceito. Leituras Elásticas é um conceito de uma pedagoga que eu gosto muito, a Carolina Sanches. Ela é carioca
e ela traz a ideia de que a literatura ela se estica para outras materialidades. Então, se a gente vai pensar no videogame tem muito de narrativa, tem muito de literatura, né? A própria música, a canção, né? O teatro, enfim. Então, partindo desse cinema, conceito, o roteiro. justo, Então, pensando nessas conversas com a literatura, a gente, né, tá começando esse projeto. E também eu sou uma atuante, né, nas questões de gênero e sexualidade. Eu coordeno o núcleo de estudos e pesquisas sobre gênero e sexualidade lá no campus Viamão. E nós temos agora um projeto de extensão que é um clube de leitura e também rodas de conversa e palestras, né? Porque esses temas, eles geram muita curiosidade, principalmente dos adolescentes, mas por que não dizer dos adultos também, né? Tem muitas informações que são distorcidas, né? A respeito muito tabu. Muito tabu, isso. E a nossa ideia é justamente fazer um debate profundo, né? E que respeite as diferentes identidades, né, as diferentes subjetividades aí. Então, nós teremos, eu, né, vou coordenar mais esses 2 projetos também, esses né? 2 projetos, tá. Tu é professora do Instituto Federal, que é lá em Viamão, Isso. Lá no antigo seminário, né? Isso. Tá. Qual é o público? É para alunos do Instituto? Ele é aberto à comunidade? O pessoal de Cachoeirinha, Gravataí pode ir lá fazer? Como é que funciona? Olha, eles vão acontecer dentro das instalações lá do Instituto, mas ele é aberto à comunidade. É um projeto de extensão, claro. Fica a dica aí, ó, pessoal. A gente faz, sempre pedimos inscrições prévias, né, por causa do nosso espaço, mas podem conferir até as redes do próprio Instituto, sempre divulga as nossas ações, né. Instituto Federal Campus Viamão. Isso, do Rio Grande do Sul, Campus Viamão, né, vai sediar esses encontros. E também sou professora do ensino médio integrado, né, nós temos 2 cursos técnicos, um é de meio ambiente, o outro é na área da administração, então eu atuo com língua portuguesa e literatura e língua inglesa também, né? Meu concurso é nas 2 línguas. E, enfim, tenho as turmas e agora tenho um doutorado para cursar, pouquinha coisa. Sobra algum tempo ali pro lazer, assim, da 1 da manhã até as 3 da manhã. Agora eu tô nesse feriado, assim, fazendo eu tô pensando assim, será que vai ser a minha última leitura de prazer durante um bom tempo, assim, porque é bem puxado. Muito trabalho aí. Nós estamos conversando aqui com a Ana Paula Secato, ela é de Cachoeirinha, atualmente residindo em Porto Alegre, mas ela é cria da cidade aqui de Cachoeirinha, né? E essa é a ideia do podcast Teimosia Cultural, conversar com os ativistas culturais da região, né? Sempre tem uma pergunta aqui, né? A gente não faz pegadinha, tá? Mas assim, Teimosia Cultural, esse é o nome do podcast, né? Para fazer cultura, para atuar nessa área da literatura, que é o teu foco aí, tem que ter uma dose de teimosia também? Não no sentido pejorativo, mas da insistência, da luta, como é que funciona isso? Com certeza, né? Eu acho que tem um amigo nosso, Tino Freitas, que é escritor, né, também um grande mediador de leitura. Ele tem, todos os livros que ele publica tem essa frase, teimosia e esperança. Olha aí. Eu acho que é um bom lema para a gente pensar a nossa atuação nessa área do livro, né? Então, teimosia nesse sentido de ser persistente em acreditar naquilo que a gente faz, eu acho que é bem importante, porque nesses tempos, né, nós tem percebido assim um enfraquecimento do imaginário social da leitura, no sentido de que
muitas iniciativas, não só de governos, estou falando iniciativa de outras entidades, né, até de da empresas, sociedade, né? Até de empresas, né, que têm descontinuado, assim, alguns programas bem importantes. Eu sempre lembro, eu sempre lembro de um programa, de que a gente assistia muito na TV, né, a divulgação desse programa de distribuição de livros, que era feita por um banco, que vocês sabem qual é o banco, né, que distribuía 2 exemplares de livros. Então a gente só colocava ali endereço, CPF, nome, e os livros chegavam até as nossas casas. E esse programa, não se tem mais notícia da distribuição dos livros. O que hoje a gente acessa o site, nós temos os livros digitais, que não é a mesma experiência, né? Sim. Sem contar que o investimento é muito menor, né? Então isso lança um horizonte para a gente pensar nesse enfraquecimento do imaginário social. Eu também lembro de uma outra iniciativa. Eu estou falando só de iniciativas que não são governamentais. Nós tínhamos um prêmio em mediação de leitura, que premiavam professores, não sei se vocês lembram, era, né, uma emissora de televisão aqui, né, gaúcha, que fazia inclusive formações. Eu estive participando desse prêmio, né, e também não se tem mais notícia dele. Nós temos alguns cronogramas de entregas de livros literários nas escolas que também estão atrasados. Então isso tudo é um espírito do tempo, eu digo assim, né, que se reflete na Retratos da Leitura, né? 2024 nós tivemos aí 47% da população brasileira que se afirma leitora, ou seja, que leu um livro inteiro nos últimos 12 meses, enquanto que em 2020 nós tínhamos 52%. Né? Então hoje nós temos mais não leitores do que leitores. Né? Então isso é a teimosia, a gente 2020 houve um aumento de leitores em função da pandemia. Sim, e os clubes, os clubes de leitura, mas eu sempre questiono isso, porque o que eu vejo hoje enquanto discurso mais universalizado de leitura é o clube de leitura, né, que começou muito fortemente na pandemia também, com os encontros virtuais e tal. Mas os clubes de leitura, como eles estão hoje, eles não são universais, de acesso universal, a não ser nas bibliotecas comunitárias aqui, nesses espaços que qualquer pessoa pode entrar. Mas os que são mais divulgados hoje são clubes de leitura de influenciadores, né, de pessoas que têm já uma trajetória aí como palestrantes, né, e que são clubes de leitura que as pessoas pagam para participar dele. Né? Tem que pagar o livro, tem que pagar o encontro, a live, né? Então não é... Se tornou um negócio. Se tornou um negócio, né? Esses dias eu vi que era um clube de leitura dentro de uma loja, de uma grife na Europa. Então a gente começa a olhar, né? Quem trabalha com leitura começa a olhar que está se tornando um discurso um pouco elitista, né? Voltando ao que era ser, mas também nós temos, né, a turma da resistência, e eu acho que esse espaço da biblioteca comunitária é justamente o potencial disso acontecer, né? E precisa ter apoio, ter investimento, né, para que as bibliotecas comunitárias fiquem cada vez mais universalizadas. Nessa linha da resistência, o podcast se coloca aí. Com certeza. Que bom. Digamos assim, uma trincheira. Sim. Uma trincheira aí. Sim. Tudo para a gente democratizar o acesso aos livros, a conversar sobre os livros, né? Porque uma coisa é a experiência individual da leitura, né? Mas o que potencializa essa leitura é a troca, né?
né? A experiência compartilhada. Muito bom. O podcast Teimosia Cultural tem essa ideia, conversar com os ativistas culturais da região, que contem suas histórias, suas trajetórias, seus projetos, divulguem seus projetos. Essa é justamente a ideia. E nós temos muitos talentos aqui na região. Né? Eu falo região porque estamos recebendo convidados de Gravataí e Cachoeirinha. Né? Então essa é a ideia. Falar da região. Né? E quem está assistindo, não esqueça ali, né? É algo meio chavão, mas é necessário. Você está assistindo, aqui embaixo na tela, tem um botãozinho ali que está escrito ali, inscreva-se. Clica ali, ajuda o podcast aí a se tornar mais conhecido nesse mundo virtual aí do YouTube e também do Spotify, para onde está indo nossos vídeos aí. Podcast Teimosia Cultural recebeu hoje aqui Ana Paula Secato. Muito obrigado, Ana, pelas palavras. Eu agradeço também mais uma vez o convite. Só para finalizar, né? Por favor, o microfone é teu. Gostaria de pegando o gancho da questão da arte em Cachoeirinha, né? Nada disso teria acontecido se eu estivesse em outro lugar, né? A minha vida mudou, né? Porque eu fui trabalhar com livros e com leitura porque justamente foi me dada uma oportunidade. E eu fico muito feliz que, embora, né, a gente sabe que trabalhar com cultura seja muito difícil, mas que o ciclo se renova, né? As coisas continuam, né? E aqui na biblioteca comunitária eu já conheço, né, alguns jovens que frequentam, né? Eu venho aqui, né, não tanto quanto eu gostaria por morar agora em Porto Alegre, mas eu vejo as mesmas carinhas assim de pessoas que assim como eu, né? Assim como outros jovens que hoje nós estamos aí já na beira dos 40, né? Mas que também naquela época, 20 anos, frequentaram a Leituras e Gostosuras e continuam trabalhando com arte, com a própria literatura, né? E que esse ciclo ele continua. Sim, se renovando. Né? Se renova agora aqui pelo Instituto Ágora, né? E por todas as iniciativas, não só na área do livro, mas da música, né? Vem possibilitando essa vida imaginária que ela é tão necessária para que a nossa vida vivida, né, fique de pé. Então, eu sou muito grata, né, a tudo que me foi oportunizado, e o que eu, né, tento hoje é compartilhar o meu amor pelos livros, né, com o maior número de pessoas, assim, e também mostrar para as pessoas o quanto elas podem gostar de livros, né, porque às vezes é um cliquezinho que as pessoas precisam, né, aquilo que eu disse, precisam se reconhecer como leitoras, né, que a literatura ela tem que ser acessível, ela não pode estar no lugar uma redoma. Não pode estar num lugar sacralizado, né? Eu gosto muito do Sérgio Vaz, que é um poeta, um cronista, que ele diz a literatura ela não é sagrada, porque sagrado é quem lê. Muito legal. Então a gente tem que descobrir esse sagrado dentro de nós. Legal. Muito obrigada. Que lindo esse teu depoimento aí para encerrar o nosso episódio de hoje. Parabéns por abrir teu coração. Obrigada. E eu posso falar, eu tenho, por favor, né, quem quiser conhecer mais do trabalho e talvez tirar suas alguma redes sociais dúvida, lá. tirar alguma dúvida sobre os projetos também, de como participar deles. Meu Instagram é @anasecato, CECATO. Um T só. Um T só e um C só. No meio, né? Acessem lá, pessoal, se tiver dúvidas aí dos projetos futuros que a Ana está desenvolvendo aí.
teimosos de plantão, nossos amigos aí do podcast, e até o próximo episódio.